cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Toda cadeia da enfermidade quebra. Ouço prisões que se abrem agora. Ouço cadeias quebrando. Em nome de Jesus, eu ouço cadeias quebrando. Há poder no teu nome, Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Que o Senhor possa manifestar a glória nesta noite. Amém? Hoje nós temos uma palavra maravilhosa, né, da parte do Senhor. E nós vamos compartilhar o 12º dia, né, de nossa pequena jornada de campanha. Enquanto isso, vai compartilhando o link, vai compartilhando, chamando pessoas, né, para participar com você.
E o tema hoje é o homem que precisava voltar para casa, tá bom? Está em Lucas 8:22 e nós falaremos um pouquinho sobre isso. Vamos esperar só mais alguns minutinhos. Enquanto isso, vamos ajeitando aí, né, o nosso ambiente de adoração, nossa casa, né, com louvor, com adoração. Vamos continuar escutando e adorando ao Senhor. Amém? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Eu creio. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. O exército surgiu. O exército surgiu. O exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Aleluia. Graças, paz, irmãos. Boa noite. Satisfação estar mais um dia com vocês aqui. Eu creio que o Senhor ele vai continuar manifestando o poder dele sobre nós, vai continuar derramando a sua graça sobre nós. E enquanto isso, vamos continuar ministrando, celebrando o nome do Senhor, né? Deixar uma saudação aí para a igreja, que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor possa derramar a glória dele sobre vocês, amém? Porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, amém? Não fui arrebatado não, estava apenas ajeitando algumas coisas aqui e eu queria ministrar uma palavra para você hoje, falando sobre o homem que precisava voltar para a sua casa, né? E Lucas 8:22, né? O Senhor Jesus chama os seus discípulos e diz assim: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. O Senhor, ele estava em Cafarnaum, né? E navegou até o outro lado do lago. E nas palavras do Senhor percebemos que ele estava indo, né, em uma direção. Mas tinha algo para ele fazer do outro lado, pela misericórdia e graça do Senhor. Quando eles estavam no meio do caminho, né, dentro do barco, a Bíblia diz que eles estavam e teve uma grande tempestade, ao ponto de quase afundar o barco. E os discípulos, né, foram lá e correram e chamaram: mestre, mestre, estamos perecendo, né? Os discípulos despertaram dizendo: Senhor, nos acuda, né? Para que a obra não seja findada aqui, porque talvez eles soubessem que Jesus, né, isso é uma ideia minha, que Jesus poderia andar por sobre o mar, mas eles sabiam que pela pouca fé deles, eles não poderiam sobreviver àquela tempestade imensa. E por uma palavra, tudo se cessou, né? E ali houve bonança, e eles chegaram até o local a qual o Senhor tinha destinado para eles atravessar, né? Que era ali em Gadara. E ele não fez nenhum tipo de oração. Vocês já perceberam? Quando você lê toda a passagem, você percebe que Jesus ele não fez oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, acalma este mar aqui agora, pela tua misericórdia, poder. Não é assim que nós oramos. Muitas vezes nós dificilmente temos o entendimento de já chegar ordenando: agora, em nome de Jesus, porta se abra. Dificilmente. Geralmente nós fazemos uma preliminar, né? Parece jogo de futebol. Fazemos uma preliminar, vamos ajeitando as coisas, vamos arrumando, né? E depois a gente consegue entrar lá na oração e continuamos. Não que não seja o caminho, mas Jesus ele é tão maravilhoso, Jesus ele é tão perfeito, que no meio de tudo isso, ele não orou, ele apenas ordenou, né? E logo depois a palavra diz que eles continuaram caminhando para onde eles tinham que ir, e a Bíblia diz que eles chegaram em Gadara, né? Que era o lugar onde eles encontraram um homem possesso de demônios, né? E esse homem, o homem, assim, biblicamente dizendo, hoje nós temos muitos endemoniados, né? Inclusive no governo, que diz a Bíblia, os evangelhos todos, que esse era o homem mais endemoniado, né? E era um endemoniado lá de Gadara. E o que eu quero dizer para você? Que pessoas como aquele homem, que quebravam correntes, que quebravam ferrolhos, né? Que destruíam tudo. Uma das coisas que nós precisamos e podemos aprender com esta palavra é como que nós temos que viver, né, debaixo da palavra do Senhor e não debaixo de influência do maligno. Porque pela lógica, com toda a tempestade, no meio do caminho que eles estavam passando, o ideal seria o quê? Seria eles voltar para trás, né? E ali, numa outra oportunidade, eles seguirem o caminho deles. Mas não, a opressão do mar, a opressão dos problemas não foram capazes de segurar. Por quê? Porque Jesus estava no barco, né? E Jesus estava com eles.
E nós aqui estamos convictos de que o Senhor está conosco também nesse tempo, nesses dias. O Senhor ele tem nos ajudado, o Senhor ele tem nos despertado, ele tem falado conosco. E queridas, o Senhor ele tem palavras de bênção para nós. O Senhor ele tem planos bons para nós. Talvez nós fizemos plano o ano todinho, mas só que este ano o Senhor preparou algo diferente. Não, o Senhor não preparou esse vírus maldito aí, não. O Senhor não preparou o desemprego, o Senhor não preparou a dor de cabeça que muitos estão tendo, né, por conta dessa quarentena, por conta de tudo que está acontecendo. Não, o Senhor não preparou nada disso, mas o Senhor preparou para você uma porta de escape, o Senhor preparou para você algo muito bom. E eu queria aqui falar sobre alguns sinais, né, de opressão que talvez entre nós ou alguns de nós estejamos vendo ou vivendo isso em nossos lares, ou no emprego, ou em uma situação qualquer, né? E quais são essas características, né, que demonstram algumas opressões que nos estão seguindo, né? Eu queria ler aqui alguns versículos, eu vou alternar, né? E a Mayara ela vai lançando aí para você nas mensagens. Tá em Lucas 8:27, aí nós vamos pular para o versículo 29 e depois nós vamos ler o Marcos 5:5 e aí eu vou explicar. Como nós temos pouco tempo, né? E parece uma hora muito, mas eu acho pouco, mas vamos lá. Que diz assim, ó, depois eu explico. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Andava, versículo 29 de Lucas, né? Agora Marcos 5:5 diz: andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra. Aqui nós vemos que quando ele fala que ele clamava, né, entre os sepulcros, nós vemos que ele diz que ele chorava, que clamar significa o choro, significa a súplica por algo, né? E assim há uma clara, né, um claro sinal que é uma depressão, né, que é um problema de um ataque maligno. Pessoas que choram muito, pessoas que desesperam-se muito, né? Pessoas que clamam muito, e isso é um sinal de depressão. E nós queremos aqui entender que este homem, ele clamava por ajuda, ele pedia ajuda. E muitas vezes ele era oprimido, por quê? Porque a Bíblia diz que ele era impelido, né? Impelido significa levado, né, ao deserto. E o segundo ponto é que ele andava sozinho. Primeiro, ele clamava entre os sepulcros, né? E sepulcros é um lugar de morte. E em segundo lugar, ele andava sozinho no deserto, né? Então, a segunda característica que nós vemos de pessoas que estão sofrendo um ataque maligno é o quê? É que eles, infelizmente, eles se isolam, né? E o diabo, ele faz de tudo para que a pessoa ela resolva os seus problemas sozinho, que a pessoa ela ande sozinho. E queridos, o Senhor ele não fez nós aqui para andarmos sozinhos, muito pelo contrário. Uma pessoa oprimida, ela não pode andar sozinha, ela tem que resolver os seus problemas junto com o outro, mas também ela não pode escolher um qualquer para falar na sua vida, para que ajude ela. E nós estamos aqui como uma congregação do Senhor, né? Que nós precisamos estar juntos, cultuar juntos, né? Talvez tiraram os nossos prédios, nos impedindo, né, de cultuar. Toda a situação também não é propícia para alguns momentos, mas, queridos, nós estamos aqui e esse é o momento que nós escolhemos para falar do amor do Senhor, para louvar o nome do Senhor. E eu te chamo e declaro sobre você, você não está sozinho, você não pode andar sozinho, você não pode ficar sozinho, sabe por quê? Porque no meio de tanta solidão, o diabo ele vai querer trabalhar na sua vida para que você possa aparentemente se achar sozinho. O Senhor ele te chama para você andar junto, né? Então,
até a forma de Deus, ela subsiste em quê? Em três. Mas são três deuses? Não, é apenas um único Deus, né? E nós temos que entender isso, que a nossa comunhão também depende de outrem, né? Depende de outras pessoas, depende de andar como outras pessoas, de caminhar, de crescer, de avançar. E eu creio que o diabo ele impelia ele para ir para o deserto. E aí o Senhor ele disse o quê? Vamos atravessar, porque o Senhor sabia que ele tinha uma grande obra naquele lugar. Também ele andava ferindo-se com pedra. Outra característica, né, do endemoniado, ele que ele feria com pedras. Muitos não sabem, né, mas essa prática de se ferir, de se machucar, acontece muito hoje no meio dos jovens, né, que estão por aí. Os adolescentes com brincadeiras, com esses tipos de sinais. E esse é o sinal de uma geração oprimida, né? A Bíblia também diz que quando os profetas de Baal clamavam, né, no Monte Carmelo, eles se cortavam, né? E o diabo quer ser adorado com automutilação, né, com sofrimento, com despesas extras, né, e assim problemas, a qual parece que não tem mais fim o sofrimento, mas o Senhor, eu creio que Ele tem coisas boas para nós, mas vamos deixar isso, vamos continuar aqui as características, e outra característica dele é o quê? Vivendo nu, né? Você sabe que a nudez, ela nos lembra o quê? Ela nos lembra o pecado, e um primeiro ato, né, o primeiro sinal de nudez, nós vemos lá em Gênesis, né, com Adão e Eva, eles andavam nu, eles viviam nu, mas quando o pecado entrou, quando a desobediência entrou, eles logo olharam e viram o quê? Que estavam nus, né? Então, o que nós temos que fazer, pessoas oprimidas, pessoas endemoniadas, podemos dizer assim, pessoas que estão fora da vontade do Senhor, elas sempre andam o quê? Elas sempre andam nu. Isso demonstra o quê? Imoralidade, né? Perversidade. Mas o Senhor, Ele quer essa falta de pudor que esta geração vive hoje. O Senhor, Ele quer trazer o quê? Trazer uma geração bíblica para este tempo. Uma geração conservada, o seu coração totalmente cheio da graça e do poder do Senhor. Agora, o que o Senhor Ele quer fazer? Quando aquele homem, ele viu Jesus, o Senhor ele já começou, né? Já começou um processo de libertação. Mas o Senhor ele sabia para onde ia quando ele falou aos discípulos, passamos para o lado de lá. Jesus ele conhecia e ele foi lá e foi descansar, ele foi dormir, e ali teve aquela opressão no mar, teve aquele impedimento do diabo no mar, e o que o Senhor ele fez? Ele deu uma ordem para se calar, sabe por quê? O propósito que Deus ele colocou no seu coração, o plano que Deus preparou para você, se ele está alinhado, o seu pensamento está alinhado com o Senhor, nenhum mal, nem praga alguma vai chegar na sua tenda, porque o Senhor, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe onde você tem que chegar. Deus, Ele está nesse barco com você, Deus, Ele está nesse barco do seu emprego, Deus está no barco da sua faculdade, Deus está no barco das promessas, Deus está no barco daquilo que você orou desde o ano passado, Deus está no barco da sua saúde, Deus está no barco e no controle do seu comércio, Deus está no barco de toda a sua vida. Apenas eu tenho uma palavra para você: creia tão somente que o Senhor ele tem algo extraordinário, né? Então nós precisamos entender, precisamos compreender que até aqui o Senhor ele tem nos ajudado, e ele tem nos ajudado por quê? Porque estamos de pé. Não estamos de pé porque somos fortes, muito pelo contrário, nós temos dito muito: eu sou fraco e o Senhor me fortalece. Maior o que está em você do que aquele que no mundo está. Creia tão somente, porque o Senhor ele vive, ele reina e ele tem o melhor preparado para mim e para você. Amém, meus irmãos? Sinais, agora eu quero falar também sinais de um homem livre, né? Nós vemos que um homem oprimido, ele andava nu, ele se feria com pedras,
né? Um homem oprimido, ele andava nos sepulcros, ele clamava nos sepulcros. Um homem oprimido, ele vivia uma vida indigna, né? Clamando no sepulcro, sozinho no deserto, se machucando com pedra, andando nu. Mas agora nós temos as características de um homem livre. Se você hoje não é livre, se você hoje tem pessoas dentro da sua casa que não estão livres, se prepare para viver a liberdade em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque esses serão os dias que o Senhor está preparando no teu coração. Talvez nós estamos aí presos como na arca. Olha só, olha o exemplo que eu quero usar com vocês. Talvez nós estejamos presos em nossos lares, alguns entre nós. Talvez esses momentos de pânico ou temor ou apenas de precauções que nós temos vivido são momentos que o Senhor ele está preparando, sabe para quê? Para quando tudo isso passar, você ficar mais forte, você ser mais forte e a glória do Senhor ela vai se manifestar sobre você. Agora, alguns sinais de homem livre, quando Jesus ele disse, vamos passar para o outro lado, eu vejo muitos lares aqui, né? Eu vejo muitas histórias parecidas com essa. Eu vejo muitas coisas parecidas com esse homem aqui. Eu vejo muitas famílias sendo libertas através da mesma origem deste homem aqui. Eu vejo que Deus, quando ele falou, olha, vou passar para o lado de lá, quando o Senhor ele fez um propósito, ele fez algo assim preparado para que alcançasse a sua casa, alcançasse a sua família, o Senhor ele já preparou algo extraordinário. E eu quero ler aqui em Lucas, né, novamente, no versículo 28 ao 33, né, que diz assim, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitissem entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Todos os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele cruzou o mar da Galileia apenas para encontrar aquele homem. Ele pôde, queridos, ouvir o choro, ele pôde ouvir o clamor daquele homem. Ele sabia aonde ele precisava ir. O que eu quero dizer para você, que aquele homem era uma ovelha perdida, e o Senhor ele foi lá para resgatá-lo. Assim também é o plano, o propósito e o sonho de Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu amigo, para o seu vizinho. O Senhor, ele vai mandar esses demônios embora, as opressões embora, as circunstâncias serão modificadas, porque o Senhor, ele tem um plano maior sobre você e a sua casa. Depois da libertação deste homem que nós estamos lendo aqui, os moradores da cidade, eles saíram e pediram para que Jesus se retirasse dali. O Senhor entrou novamente no seu barco e foi embora. Isso demonstra o quê, meus irmãos? Ele demonstra que o Senhor, ele sabia e ele tinha um propósito de fazer algo naquele lugar. Queridos, onde você estiver, o Senhor, ele também tem um propósito, um plano para você. O propósito que o Jesus tinha em Gadara era libertar aquele homem, que o nome não é citado em lugar nenhum na Bíblia. E o propósito que o Senhor ele tem através da sua vida é onde você estiver, a glória venha se manifestar. O diabo, meus irmãos, ele sabe, né, todas as coisas. Né? O diabo ele não sabe de todas as coisas, mas ele percebe algumas ações de Deus na sua vida, algumas ações de Deus
que tem planejado para você, né? E ele vai tentar impedir que as coisas aconteçam, mas não se preocupa, apenas creia que o Senhor, ele está movendo os anjos ao seu respeito para te ajudar. Alguns dias atrás nós estudamos sobre isso, nós falamos sobre isso, que o Senhor, ele envia os anjos ao nosso redor para que a obra venha acontecer, os milagres venham acontecer. Não se preocupe, você não está sozinho. O Senhor, ele está contigo e ao seu respeito ele enviou anjos para te guardar os seus caminhos. Apenas, somente creia, porque quando os discípulos estavam em dificuldade, o Senhor apenas deu uma ordem e o mar obedeceu. Quem é este que até o mar obedece, sabe? Esse é o próprio Deus, o único Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Senhor pergunta, né, para esse homem endemoniado, e ele fala o nome dele. Olha, nós somos, né, legiões, mas sabe o que isso diz? Alguns crentes, meus queridos, algumas pessoas, acham que Jesus, ele não pode fazer certas coisas, mas Jesus, ele está pronto para fazer tudo por mim e por você. Em Lucas, no capítulo 8, versículo 34 ao 37, vocês veem que os porcos, os demônios entraram nos porcos, e aqueles porcos, eles se precipitaram no mar e morreram todos afogados, né? Quando as pessoas saíram para ver Jesus, elas logo pediram, né, para que Jesus, ele saísse da cidade. E as características, né, daquele homem foi o quê? Uma das coisas que nós vemos quando o Senhor, ele muda a vida do homem, é que o Senhor, ele muda as vestes dele, né? Eu lembro que no começo da minha conversão, a primeira coisa que não foi Deus, mas foi os homens que falaram para mim que eu tinha que mudar um pouquinho a minha veste, né? Porque eu andava muito mal, né? Vestia-me muito mal. Hoje talvez eu não visto muito bem por causa de gosto mesmo, mas eu quero dizer para você que aquele homem, ele andava nu, e o Senhor, ele modificou a sua vida. E esse é um primeiro sinal. O primeiro sinal maior não é somente essa veste aqui, uma social. Isso aqui não quer dizer nada, meus irmãos. O Senhor, ele quer dizer, e é que ele quer vestir você de Cristo, né? E depois que Adão, né, ele pecou e ele se encontrou nu, o que o Senhor Jesus, o que Deus fez? Matou o cordeiro e o vestiu, né? E isso mostra o quê? Que desde todo o tempo o Senhor, ele já estava nos preparando algo, e o Senhor, ele quer que você coloque a roupa, né? Uma roupa espiritual, para que você possa viver uma vida com Ele. A nossa roupa é a roupa da justiça de Cristo em nós, é a roupa do que o Senhor, ele quer transformar. E também, a outra característica muito, muito importante é que ele viveu em perfeito juízo, ou seja, o seu juízo começou a mudar, né? Então, o homem de Deus, ele tem a mente lúcida, a mente sensata, ele é inteligente, né? O homem, ontem eu até falei que pessoas inteligentes estão dentro da igreja, estão sim dentro da igreja. E olha, é isso que o Senhor, ele faz. Aquele homem, ele vivia, né, como louco, como gritando, chorando, ele vivia nu. Então ele era um homem louco, mas quando ele encontrou Jesus, ele não mais falava mal do próximo, ele não mais ficava praguejando, ele não mais ficava com aquele estralar de boca, né, chato, né, toda hora reclamando de alguma coisa, ele não mais ficava sussurrando, né, palavrões, mas agora a vida dele começa a ser mudado. Não estou falando que você não tem o Espírito Santo quando você faz isso, mas quando o Senhor, ele entra sobre você e ele começa a te vestir, agora o seu juízo vai começando a ser modificado. Deus, ele vai colocando a mensagem dele no seu coração, e agora da sua boca começa a sair o quê?
somente coisas boas, somente palavras de fé, palavras que edificam. O Senhor te chamou para que você fale palavras que edifiquem uns aos outros em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia diz também que aquele homem, ele estava assentado agora, quando depois de se vestir, depois de ter o seu juízo, né, colocado em ordem, agora ele está o quê? Assentado. Assentado aonde, meus irmãos? Nos pés de Jesus. Sabe que isso aí demonstra, é o que nós estamos falando, quando o homem encontra Jesus, ele entra automaticamente no descanso de Cristo. Ele não vive perturbado, ele não vive por vista, ele não vive por aquilo que lhe prometeram, mas ele agora vive pelo descanso do Senhor, porque o Senhor é Ele que nos chama para viver no seu descanso. Amém, meus irmãos? E também, quando recobramos algumas coisas, Deus, Ele quer fazer grandes coisas através de nossa vida. Mas o que mais nos choca aqui, né, para nós caminharmos para o encerramento dessa palavra, é que no fim de tudo, o povo da cidade rejeitou a Jesus, né? Isso talvez possa acontecer muito em todos os lugares, muitos lugares. Eu, propriamente com a pastora, nós andamos em muitos bairros aqui da cidade. Nós entramos em muitas casas, nós já fomos em muitas casas. Tantas outras, ou a grande maioria, nos recebe muito bem, né? E nos dão café. Café que é vida, né? E nos abençoa sempre, somos muito abençoados. E eu quero dizer para você que em algumas casas nós não somos bem recebidos, né? Por quê? Porque Jesus, ele sabe, ele foi rejeitado. Quanto mais nós que não chegamos ainda ao nível de Jesus. Eu falo ainda porque o Senhor nos chamou a viver no mesmo nível que Ele. E eu quero te dizer que não fique frustrado se um dia você, a sua família, alguém rejeitar a Jesus. Apenas continue, apenas avance, apenas continue injetando fé, injetando ânimo, apenas continue demonstrando aquilo que você tem dentro de você. Não se preocupe, né? Porque diversas vezes eu fui rejeitado e até hoje eu não desisti de pregar o Evangelho. Né? Eu vejo muitas pessoas, muitos líderes, até mesmo cansando no meio do caminho, né? Porque não conseguiram disciplinar, não conseguem crescer ou não conseguem levar, né, o seu liderado até Jesus, e muitas vezes ele apenas para por causa que não tem mais o recurso, né, de ânimo, de fé. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, independente do seu nível de liderança, você, meu irmão, independente do tempo que você tem dentro da igreja, apenas continue. O Senhor, ele não desistiu, ele tinha um propósito, né, de caminhar, de ir até aquela cidade, e ele ali libertou aquele homem, e ali foi se cumprindo a promessa dele sobre aquela vida. E é isso que o Senhor está te falando. O Senhor quer que você apenas continue pregando o Evangelho da graça, do amor, do poder, independente se estão te seguindo, independente se estão ali, você está sendo rejeitado ou não. O Senhor, ele vai continuar fazendo a obra dele através de você. Mas isso depende o quê? Depende de você continuar em nome de Jesus. Amém ou não amém, meus irmãos? Travou, mano? Aleluia. E agora, meus queridos, por que rejeitaram a Jesus? Né? Porque, certamente, né, eu li isso, certamente Jesus ele foi rejeitado por causa da morte dos porcos, né? E eu tenho um valor aqui, que aquela libertação custou algum valor, né? E 3.000 porcos, hoje, no tempo de hoje,
custam mais de R$ 1 milhão. É muito dinheiro, né? Eu acho muito dinheiro, eu não tenho. Se você tiver R$ 1 milhão aí, por favor, né, manda para mim. Imagina aquele dinheiro todo, aquele investimento que Jesus fez naquele homem, né? Não saiu do bolso dele, claro que os porcos não eram de Jesus, mas era muito dinheiro. Sabe o que é isso, meus irmãos? Às vezes as pessoas não entendem, né? Esses micos que nós passamos aqui como pastores, né? Eu vejo, eu tenho pastores amigos meus que estão muito desesperados, assim, né? Modo de dizer, de não ficar devendo na praça, de a igreja não ser manchada pela falta de pagamento do aluguel, da água e da luz. Mas sabe que toda essa vergonha que os pastores, os líderes passam, né? Nós de pequenas igrejas precisamos, né, passar de alguma forma, mas isso aí não tem problema. Jesus, ele foi lá, ele foi expulso praticamente, porque pediram para ele, mas eu não acredito que pediram gentilmente. E eu quero dizer para você qual o valor de uma vida, qual o valor que você e eu estamos dispostos a pagar depois de tudo isso que nós passamos. Queridos, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar vivendo e comendo do melhor dessa terra, sim, mas nós temos que pensar que depois de tudo isso, onde nós vamos congregar, o que vai sobrar para nós vamos continuar investindo. Meus irmãos, talvez na sua família aí diga que você é louco, que não precisa ofertar, que não precisa dizimar, que não precisa orar, que não precisa jejuar agora, que não precisa consagrar, que não precisa assistir live toda semana, todo dia, agora já não bastava os domingos, agora todo dia. Talvez eles estejam falando, ou alguém te fale, mas apenas dê ouvido ao Espírito Santo, que está dizendo para você, continua, volta para os seus, porque o Senhor ele vai fazer grandes coisas através da sua vida. E para isso, meus queridos, infelizmente, alguns irmãos acham caro, né, pagar o preço, acha melhor assistir uma série, acha melhor dar um passeio aí para buscar, né, algo superficial do que estar aqui conosco. O que eu quero dizer para você, o melhor está por vir, meus irmãos. Grandes coisas o Senhor tem feito através de nossa vida, apenas nós temos que avançar. Jesus, ele levou aquele homem de volta para os seus. Você vê que aquele homem, em algum momento, ele queria estar com Jesus. Ele falou, Senhor, deixa-me ir com você. Mas o Senhor, ele deu um comando para ele. Ele falou, olha, fique aqui e volta para os seus. Ou seja, volta para casa. Volta para a tua casa, porque, irmãos, algumas casas produzem pessoas endemoniadas, algumas casas produzem pessoas depressivas, algumas casas produzem pessoas isoladas, mas o Senhor Jesus, ele produz pessoas sãs, pessoas limpas, pessoas irrepreensíveis, de mente curada, coração sarado, e é isso que o Senhor nos chamou nesses dias, para que nós venhamos viver como em completa oração, viver em completa uma vida consagrada, uma vida vestida de Cristo, para que a bênção do Senhor ela permaneça e seja passada uns aos outros, porque até aqui o Senhor ele tem nos ajudado. Olha, talvez alguns queiram te seguir ou alguns tenham que te abandonar, mas não se preocupe, nesses dias o Senhor ele vai continuar clareando a sua mente. Apenas fique na posição que Deus te chamou, que o Senhor ele vai continuar te usando. O Senhor ele deu duas ordens, né, para aquele homem. E uma das ordens que o Senhor ele deu para aquele homem, ele diz: vá e encontre os teus, os da tua casa. Queridos, o primeiro evangelismo que quando nós encontramos a Jesus, o primeiro evangelismo é dentro da nossa casa. Amém? Nós temos que entender isso, nós temos que pregar o evangelho da glória na nossa casa, porque é deles, né, que o testemunho da nossa vida vai modificar a vida deles em todo o tempo. E em segunda ordem que o Senhor dá é: vá e testemunhe da graça, né? Dizendo, conte, né, para todos o que foi que aconteceu com você. Queridos, quantas vezes
né? Talvez muitas vezes você contou, mas ainda é pouco. Todos os dias você tem que contar o seu testemunho do que o Senhor tem feito, do que o Senhor fez. Hoje eu recebi alguns testemunhos, né? E a pastora Luciana até ela jogou nos grupos, né? De algumas famílias que o Senhor tirou do cativeiro, que o Senhor levou de volta, né? E é isso que o Senhor ele quer fazer com que o seu testemunho seja alcançado na sua casa, sim, mas seja alcançado também sobre a vizinhança e as pessoas comecem a ver Jesus em nós. Então creia que as ordens que o Senhor ele deu para aquele homem, ele também nos dá hoje. Vamos para a nossa casa, vamos para a nossa parentela, pregar o evangelho da salvação. Vamos lá, vamos ir, né, em todo canto e falar o que o Senhor Jesus fez. Eu repito muito o que o Senhor fez na minha vida e eu sou grato pelo que Ele ainda vai fazer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e que nós possamos ser vestidos com a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Antes de nós fazermos o ato e confessar aqui, eu gostaria de fazer uma breve oração por todos. Eu gostaria de agradecer, né, a vida de todos que estão participando conosco, aos irmãos aí que não estão, né, que não estão conseguindo acompanhar todos os dias, mas sempre que pode, depois vai lá, dá uma espiadinha, porque a maioria dos vídeos ficam salvos e glória a Deus, porque o Senhor ele tem modificado e mudado. Mas, queridos, por favor, não nos deixe de falar tanto das orações que vocês têm pedido, de quanto o resultado, porque eu creio que o Senhor ele tem feito coisas boas ao nosso respeito. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti, Senhor amado, pela oportunidade. Eu agradeço pela vida de cada um. Senhor amado, logo mais nós estaremos orando pelos pedidos, Senhor amado, de tantas pessoas que têm, meu Pai amado, necessitados, Senhor, de oração. Eu creio, Senhor amado, que o Teu poder, Senhor amado, a Tua glória vai se manifestar nesta noite, Senhor amado, não seja diferente das demais. Há poder, Senhor amado, no Teu nome. Há poder, meu Pai amado, para curar, para sarar. E assim, meu Pai amado, eu peço que a Tua unção, meu Pai, se manifeste gloriosamente na vida, meu Pai, de cada um. Senhor amado, eu peço, Pai, também, Senhor amado, para que assim alcance os nossos pastores, alcance os nossos líderes local também aqui de Ferraz, alcance, meu Pai amado, assim, ó Deus, cada um dos membros. Venha, meu Pai amado, assim, Senhor, fazer, meu Pai, com que a Tua boa obra venha ser manifestado, Senhor, com cura, com libertação. Senhor amado, tira o pavor, tira, meu Pai amado, o medo. Faça, meu Pai amado, que eles entendam que eles estão protegidos debaixo das Suas asas, debaixo, meu Pai amado, do Teu poder. Senhor amado, que eles possam crer que eles têm, meu Pai amado, que habitar no esconderijo, Senhor amado, a qual Tu preparou para eles. Nós, meu Pai amado, somos amados, nós somos guardados, e eu creio, Senhor amado, que grandes coisas vai se manifestar. Senhor amado, alguns já deram um decreto de que 2020 está acabado, mas eu rejeito essas palavras. Eu creio, Senhor amado, num ano ainda de abundante chuva. Nós, meu Pai amado, estaremos mais fortes. Senhor amado, este é o nosso ano. É o ano, meu Pai amado, de investir muito. É o ano, meu Pai amado, de fazer muito. É o ano, Senhor amado, de gastar muito e também de poupar muito, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor, porque Tu és fiel. Senhor amado, uns choram, outros têm vendido lenços em nosso meio, Senhor amado. Há pessoas, meu Pai amado, que iriam perder os seus empregos, mas de repente, Senhor amado, eles foram promovidos a supervisor. Outros tanto, meu Pai amado, têm sido guardados. Ainda, Senhor amado, que a figueira não floresça. Eu creio, Senhor amado, que a romeira possa ser que não deu fruto, mas a Tua palavra diz, e eu creio, Pai, nesta palavra, que abençoarás poderosamente a minha casa, abençoarás
poderosamente a casa do teu povo, Senhor, onde, meu Pai amado, estivermos reunidos. Senhor amado, o teu nome e o teu nome, Senhor, não haverá fome, não haverá cortes, meu Pai amado, de água, de luz, não irá atrasos, meu Pai amado, nas contas, os seus automóveis serão guardados, Senhor amado, não será casa hipotecada, não terá domínio sobre a mente deles, o desespero não tomará conta, Senhor amado, que assim, meu Pai amado, guarde o teu povo, a saúde da tua igreja, a saúde do teu povo, em nome de Jesus, os de perto e os de longe, eu creio, Senhor amado, que são guardados por ti, porque até aqui tem ajudado, Senhor amado, o teu povo, em nome de Jesus. Faça, meu Pai amado, com que teu Espírito Santo venha, meu Pai amado, consolar, consolidar e abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, oramos mais uma vez, Senhor amado, pela vida da Zéza, Senhor. Venha, meu Pai, trazer cura, meu Pai amado. Venha, meu Pai amado, restaurar a tua saúde. Pai, sobre a vida, meu Pai amado, do irmão Isaías, da Eliette e de todos daquela casa, Senhor. Eles são amados, Pai amado, de nossa igreja. Eles são filhos desta casa. Que possa, meu Pai amado, abençoar, Senhor. Deus, eu agradeço, Pai, pela vida do Henry, Senhor, que recebeu alta, Pai amado. E eu creio que ele terá o conforto da sua casa até, Senhor amado, Senhor Deus, tu voltar. Eu agradeço a Ti, Senhor amado, também, pela sogra, meu Pai amado, da Bianca. Obrigado, Senhor amado, pela Tua vida e por esse testemunho abençoado. Abençoa, meu Pai amado, os seus filhos. Abençoa, meu Pai amado, esta casa. Abençoa, meu Pai amado, eles poderosamente. Mantenha-os, meu Pai amado, em plena condições de reconhecer a Ti como o Senhor dos milagres. Olha, Senhor amado, Tu impressionaste até os médicos por causa, meu Pai amado, da avançada idade, mas eu creio, Senhor amado, que ainda continuar a boa obra. Oh, Senhor amado, oro pela minha sobrinha Paloma. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, a sua gestação continuar, meu Pai amado, Senhor Deus. Senhor amado, sendo abençoada, fazendo, meu Pai, grandes coisas. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, continuar a boa obra na vida da dona Júlia. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, da firmeza. Senhor amado, cura completamente, em nome de Jesus, para que ela possa, meu Pai, ter uma vida, meu Pai amado, de bênção ainda, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai amado, pela vida da Camila. Venha, meu Pai, sobre a prima da Joyce agora. Guarda a tua gestação. Senhor amado, que esse diagnóstico de trombose, ele não venha, meu Pai amado, ter poder sobre essa gestação, sobre a vida, meu Pai, da Camila agora, em nome de Jesus. Eu declaro a cura. Eu creio que o poder, a misericórdia e a tua unção está sobre a vida dela. Venha, meu Pai amado, sobre a vida da Naira. Venha, meu Pai amado, sarar, curar, edificar, vivificar, Senhor. Venha, meu Pai, restaurar a tua saúde, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida da irmã Nilda, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da toda a tua casa, em nome de Jesus, Pai, eu oro e intercedo, Senhor, para que o teu poder, Senhor amado, venha se manifestar gloriosamente, em o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, neste encerramento de oração, Senhor, eu oro agora, Senhor amado, pela família, Senhor. Pela família, meu Pai amado, Senhor Deus, do Reginaldo. Eu oro, meu Pai amado, Senhor Deus, por toda a família do finado, Senhor Renato, Senhor amado, que partiu para Ti, Senhor. Ele combateu o bom combate e que todos os seus filhos, os seus netos e bisnetos, toda, meu Pai amado, a família que esteve esses anos todos com o seu Renato, eles possam entender, Senhor amado, que Tu guardaste eles até aqui
E agora, meu Pai amado, o seu Renato, ele descansou e assim provou a primeira morte. E eu creio, Senhor amado, que ele aceitou a Ti, Senhor, se reconciliou contigo, e ele não provará a segunda morte. E que este caminho, Senhor amado, filhos e todos quanto, Pai, eles possam, Senhor amado, assim, ó Deus, se achegar ainda mais a Ti. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, na vida do Reginaldo. Venha, meu Pai amado, na vida da sua esposa, Senhor. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, sobre cada um, Pai amado, em nome de Jesus. Oh, Senhor amado, visita a Renata, visita o Rogério. Visita, meu Pai amado, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, cada um, Senhor, seja, meu Pai, despertados para buscar a Ti mais e mais. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, até aqui tem nos ajudado para a glória e honra do Seu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vamos fazer a nossa confissão. Nós fazemos todos os dias. Aleluia. Que diz assim, Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Queridos, vamos confessar a palavra, né? Como nós temos feito todos os dias. E diz assim comigo, diga comigo, como filho amado, diga com fé, como filho amado, me regozijo no meu Senhor. Digo, meu Deus, diga com fé, o meu Deus, Ele me dará sempre em justa medida a chuva. Ele não permitirá que nada me falte e suprirá as minhas necessidades. Fará descer a chuva de bênçãos no tempo certo. Agora diga com fé, o meu Deus me dará a resposta e no tempo certo me socorrerá. Terei sempre em abundância o favor de Deus. Tudo que eu tocar, as minhas mãos irá prosperar. Deus repreenderá o gafanhoto migrador e restituirá tudo que me foi roubado. A bondade de Deus me fará sobressair no meio da dificuldade. O Senhor enviará o seu exército para lutar por mim, pois eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo que me ama. Diga amém, amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Que a glória do Senhor venha se manifestar em nome de Jesus. Algo muito, muito extraordinário nesta confissão de hoje é que ele diz, o meu Deus. Queridos, o nosso Deus possa continuar nos abençoando e continuar se manifestando, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Amanhã nós temos mais às 8 horas da noite, né? E que o Senhor, Ele possa te abençoar. Não oramos pelos dizimistas, né? Quero orar pelos ofertantes, pelos dizimistas, né? Senão não é o pastor, né? Se não ora e não pede dinheiro, não é o pastor, não é a igreja. E eu quero... aí no link, né, os nomes, tem o nome da igreja, né? A igreja está com a sua conta digital aberta.
Você que vai ofertar e dizimar, não deixe. Cutuca aí o seu irmão e diga, é hora de ofertar, é hora de dizimar, além dos 10%. Amém? Isso é só apenas um... O Senhor, ele deu apenas, não foi uma regra, mas o Senhor, ele deu um caminho, né? Para nós dizimarmos, ofertarmos. Graças a Deus, o Senhor tem aberto muitas portas, né? E o nosso Deus, ele tem nos ajudado. E você que vai dizimar por conta, né? Nós temos aí dado o número da conta, temos dado tudo isso. E amanhã, domingo, a partir das 4 horas da tarde, nós já estaremos na igreja, né? Estaremos na igreja para quê? Para pegar os dízimos, as ofertas que os irmãos quiserem levar lá. Lá nós já oramos, consagramos, né? Os irmãos que querem levar as suas primícias. Eu quero aqui deixar um agradecimento gigantesco, né? Na vida da família do Rafael, da sua mãe, da Rosana, do seu Arquimedes. Não foi combinado eu falar o nome, mas não falaram para mim não falar, então eu falo, né? Nos abençoou aí a nossa igreja com muitas primícias e nós vamos abençoar de casa em casa. Já tem um destino para isso e o Senhor, ele continuará nos abençoando poderosamente. Amém, meus irmãos? Vamos orar, amém? E consagrar o seu dízimo, a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, abençoa, ser amado, os dizimistas, abençoa os ofertantes, abençoa cada um dos irmãos, Senhor. Conserva-os, meu Pai amado, o seu salário, as suas primícias, Senhor. Venha, meu Pai amado, continuar a tua boa obra, no nome de Jesus. Eu creio, ser amado, que nós, meu Pai amado, conseguiremos, Senhor, suportar essa aflição que tem nos cercado e nós não temeremos mal algum, Senhor. Aos irmãos que têm, meu Pai amado, entregue, Senhor, em mãos, aos que têm depositado em conta da tua igreja, possa, meu Pai amado, cada um se sentir cuidado, guardado, e eu creio, meu Pai amado, que essa semente, Senhor, que tem sido lançada, ela prosperará, porque grandes coisas o Senhor tem feito até aqui, e é por isso que nós somos felizes, super felizes, em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Então até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica mais um pouquinho e adore ao Senhor com esse louvor maravilhoso. Até amanhã, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço ele pagou, tão livremente se entregou.
Um exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.